E se Deus te prometesse algo impossível? Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Já idoso e sem filhos, ele escolheu uma promessa que desafiava toda a lógica. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Como isso poderia acontecer? Aos olhos humanos, era impossível. Mas essa promessa não veio de qualquer um. Veio do próprio Criador. O que aconteceu a seguir mudaria a história para sempre. Abraão sempre acreditou em Deus, mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Em meio ao silêncio da noite, Deus lhe fez uma promessa que desafiava toda a lógica. Sua descendência seria incontável, como as estrelas no céu. Mas como isso poderia ser possível? Ele já era idoso e Sara, sua esposa, não podia ter filhos. Aos olhos humanos, era impossível. Mas aquela não era uma promessa qualquer. Era um pacto divino, algo que mudaria sua vida e o futuro de toda a humanidade. No entanto, antes de ver essa promessa se cumprir, Abraão precisaria atravessar um caminho de incertezas. Sua fé seria testada de formas que ele nunca imaginou. Deus não apenas lhe prometeu um filho, mas uma nação inteira. E para selar esse compromisso, um evento sobrenatural aconteceria diante de seus olhos, um sinal visível da aliança eterna entre o Criador e seu escolhido. O que Abraão viu naquela noite? Como essa promessa se tornou realidade? E o que essa aliança significaria para as gerações futuras? Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia. A noite pairava sobre o deserto como um imenso véu escuro salpicado de estrelas. O vento dançava entre as tendas, carregando consigo o murmúrio distante dos rebanhos e o estalar da lenha queimando ao longe. Mas no coração de Abraão, o silêncio era ensurdecedor. Ele estava sozinho, perdido em seus próprios pensamentos. Tantos anos haviam se passado, e a promessa de um herdeiro ainda parecia tão distante. Então, o inesperado aconteceu. Uma voz rompeu a quietude da noite. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo e sua recompensa será imensa. O patriarca franziu a sobrancelha, o coração acelerou. Ele reconhecia aquela voz. Era Deus. Mas, ao invés de encontrar conforto, sua alma se inquietou ainda mais. Senhor, sua voz é tão hesitante, quase um sussurro. O que pode me dar se continuar sem filhos? Meus herdeiros serão apenas um servo da minha casa. Por anos, Abraão tentou aceitar aquela realidade. Ele já era um homem velho. O tempo, impiedoso, parecia levar embora qualquer esperança. Mas então, Deus falou novamente, e suas palavras mudaram tudo. Não será esse o seu herdeiro. O Criador, então, guiou Abraão para fora da tenda. O céu se estende diante dele, um oceano infinito de luzes cintilantes. Olhe para cima. Abraão obedeceu, e seus olhos se perderam na imensidão celestial. Conte as estrelas, se é que pode contá-las. Ele até tentou. 1, 2, 3. Mas era impossível. O céu foi feito por milhares, milhões de pequenos brilhos, incontáveis como os grãos de areia sob seus pés. Assim será sua descendência. Naquele instante, algo mudou dentro de Abraão. Ele não viu evidências, não recebeu nenhuma prova. Mas acreditou. E naquele momento, Deus o fez justo. A promessa havia sido feita, mas sua fé logo seria testada, e da forma mais inesperada possível. A noite se estendia sobre o deserto, e a promessa de Deus ainda pairava no coração de Abraão. Ele acreditava, mas o tempo estava passando, e a terra que o Senhor lhe prometeu permanecia habitada por outros povos. Ele era um estrangeiro, um peregrino em meio a um vasto território que, segundo Deus, um dia pertenceria à sua descendência. Mas como isso aconteceria? Foi então que Deus falou novamente. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra como herança. Aquelas palavras reacenderam a memória de Abraão. Ele se lembrou do momento em que deixou tudo para trás, sua terra, sua família, sua segurança, e caminhou sob o som da voz de Deus ao desconhecido. Mas agora, diante de uma promessa ainda não cumprida, ele não conseguiu conter a dúvida que cresceu dentro de si. Senhor, como saberei que herdarei esta terra? Sua voz é quase um sussurro levado pelo vento do deserto. Deus não o repreendeu.
Em vez disso, deu uma instrução enigmática. Traga-me uma bezerra, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, além de uma rolinha e um pombinho. Abraão não hesitou. Ele sabia que um pacto estava pronto para ser feito. Com mãos firmes, preparou os animais como ordenado, partindo-os ao meio e os colocando no chão, lado a lado. O sangue traçou um caminho estreito entre as metades dos sacrifícios. Este era um antigo costume entre os povos da época. Quando 2 homens faziam um acordo, passavam juntos entre os corpos dos animais mortos, selando sua aliança de forma irrevogável. Mas algo inesperado aconteceu. O dia avançou, e nada aconteceu. Nenhuma voz, nenhum sinal, apenas o silêncio absoluto. Então, aves de rapina desceram ao cair da noite, circulando os sacrifícios como sombras famintas. Abraão imediatamente as espantou, afastando-as com gestos firmes. Mas aquilo não era apenas um incidente comum. As aves que tentavam devorar os sacrifícios eram um presságio. Abraão começou a entender. A promessa de Deus se cumpriria, mas não sem desafios. Assim como ele lutou para proteger aquele pacto, sua descendência também enfrentaria provas antes de tomar posse da terra prometida. O céu começou a se tingir de vermelho, enquanto o sol descia no horizonte. E então, um sono profundo caiu sobre Abraão. Mas isso não era um sinal comum. Era o começo de algo muito maior. O que Deus estava prestes a revelar mudaria para sempre o destino de sua linhagem. A noite envolvia o deserto em um silêncio absoluto. O céu, antes pontilhado de estrelas cintilantes, agora parecia mais escuro, como se estivesse à beira de um grande evento. O vento que soprava levemente cessou, e um peso invisível tomou conta do ar. Então, algo aconteceu. Sem aviso, um sono profundo caiu sobre Abraão. Mas esse não era um descanso comum. Era como se sua consciência fosse arrancada da realidade e lançada em um abismo desconhecido. E então, o terror o dominou. A escuridão ao seu redor tornou-se densa, sufocante, viva. O coração de Abraão acelerou. Ele tentou se mover, mas não conseguiu. Uma sensação esmagadora tomou conta de seu peito, como se estivesse diante de algo muito maior do que ele poderia compreender. Então, Deus falou: "Saiba com certeza, Abraão, sua descendência estrangeira será em uma terra que não pertencerá. Serão escravizados, oprimidos, durante 400 anos. As palavras cortaram o silêncio como lâminas. 400 anos. Um peso invisível caiu sobre Abraão, como se ele pudesse sentir a dor do que ainda estava por vir. Em sua mente, imagens surgiram como vislumbres do futuro. As correntes tilintavam na escuridão. Gritos ecoavam. O som de chicotes cortando o ar se misturava ao lamento de um povo que ainda nem existia. Homens curvados sob o peso de fardos esmagadores. Mulheres chorando por seus filhos. Governantes estrangeiros rindo, sentados em tronos dourados. A promessa de Deus se cumpriria, mas antes dela, viria o sofrimento. Abraão estremeceu. O terror era real, mesmo que tudo aquilo ainda estivesse distante no tempo. Mas então, Deus corta a escuridão com uma nova promessa. "Mas eu julgarei essa nação a quem servirão." A voz era firme, como um trovão que ressoa antes da tempestade. A escravidão teria um fim. E quando saírem, não sairão de mãos vazias, mas carregadas de riquezas, como uma nação fortalecida pela minha mão. A sombra do medo começou a se dissipar. A promessa não era apenas sobre dor, era sobre libertação, redenção e glória. E então, Deus voltou sua atenção para o próprio Abraão. "Quanto a você, descansará em paz." O deserto silencioso virou a envolvente Abraão, mas sua alma jamais seria a mesma. Ele percebeu, naquele instante, que sua fé não seria em vão. Deus cumpriria cada uma de suas palavras, mas o caminho até lá seria longo, repleto de provas e triunfos. E então, no meio da noite, algo sobrenatural aconteceu. O que Abraão testemunhou a seguir não apenas selaria a promessa, mas mudaria para sempre o curso da história.
A escuridão envolvia o deserto como um homem espesso. O ar estava imóvel, carregado de algo invisível, como se a própria terra aguardasse um momento sagrado. O silêncio era absoluto. Abraão ainda sentia o peso da visão que acabara de receber. A revelação de que sua descendência passaria 4 séculos na escravidão o assombrava, mas a promessa de libertação ecoava em sua mente. Ele sabia que Deus cumpriria sua palavra. Mas como essa aliança seria selada? Então, algo aconteceu. Uma fumaça espessa começou a se erguer do meio dos sacrifícios. Ela serpenteava pelo ar, negra como a noite, densa como uma tempestade prestes a desabar. O cheiro de carne queimada se continha, mas não havia fogo. Não ainda. Então, surgiu a tocha flamejante. Uma chama intensa, viva, ardendo sozinha na escuridão. Ela flutuava no ar como se tivesse vida própria, iluminando os contornos dos corpos partidos dos sacrifícios. O fogo se movia lentamente, e então atravessou o caminho formado entre as metades dos animais. Abraão prendeu a respiração. Ele sabia exatamente o que aquilo era. Na cultura da época, quando 2 homens fizessem um pacto inquebrável, ambos passavam entre os corpos dos sacrifícios, selando o acordo com suas próprias vidas. Era um juramento solene. Quem quebrasse o pacto enfrentaria o mesmo destino dos animais partidos ao meio. Mas naquela noite, apenas Deus passou pelo meio do sacrifício. Abraão não se moveu. Ele não foi chamado a caminhar entre os pedaços dos animais. Era Deus quem selava a aliança, sozinho. Era um compromisso divino, uma promessa que dependia somente dele. Então, a voz do Senhor ecoou na escuridão. Dou esta terra à sua descendência, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A promessa agora estava selada. Não havia volta. A chama brilhou por mais alguns instantes, e então, tão subitamente quanto surgiu, desapareceu. A fumaça dissipou-se no ar. O silêncio voltou a tomar conta do deserto, mas nada mais era o mesmo. Abraão abriu os olhos para a noite estrelada. O céu continuava vasto e infinito, como sempre fora. Mas agora, cada estrela parecia brilhar com um novo significado. A aliança havia sido feita. A promessa estava viva. Nada poderia impedir Deus de cumpri-la. Mas o que Abraão ainda não sabia é que essa promessa não transformaria apenas sua família, mas mudaria o destino de toda a humanidade. A brisa noturna varria suavemente o deserto, levando consigo a fumaça que ainda pairava no ar. O céu, vasto e silencioso, parecia testemunhar o momento sagrado que acabara de acontecer. Abraão aparece ali, os olhos perdidos na imensidão estrelada, sentindo o peso daquela noite inesquecível. Ele agora compreende algo profundo. Essa promessa era maior do que ele. Não se tratava apenas de um filho ou de terras distantes. Era o início de algo muito maior. Deus não apenas lhe promete uma descendência, ele decretou o surgimento de uma nação, um povo escolhido, marcado pelo sobrenatural. Mas antes da conquista viriam provas. Antes da terra prometida, haveria desertos. Antes da liberdade, a escravidão. Cada geração dessa linhagem carregaria o peso daquela aliança, até o dia em que a promessa fosse completamente cumprida. Abraão respirou fundo. Ele sabia que não veria esse futuro com seus próprios olhos. Não testemunharia os filhos de seus filhos crescerem e se multiplicarem, nem veria a promessa se materializar em reis, profetas e nações. Mas isso não importava. Ele confiou. E essa fé ecoaria através dos séculos, pois séculos depois, de sua linhagem, surgiria um descendente que mudaria o destino da humanidade. Um rei diferente de todos os outros. Um Salvador que carregaria sobre si o peso de uma nova aliança, não apenas com uma nação, mas com toda a criação. A aliança daquela noite não terminaria ali. Ela viajaria pelo tempo, atravessaria reinos e impérios e encontraria seu clímax na cruz. A fé de Abraão tornou-se eterna. Aquele momento sob um céu estrelado ainda reverbera na história de todos que escolhem confiar em Deus, mesmo sem ver o futuro com esclarecer. Pois se há algo que essa história nos ensina, é que quando Deus faz uma promessa, Ele a cumpre, sempre.
E nenhum tempo de espera, nenhuma prova, nenhum deserto pode impedir aquilo que ele determinou. A noite em que Deus fez sua aliança com Abraão não foi apenas um momento isolado na história. Foi o início de algo que atravessaria gerações, impérios e séculos. Sob um céu estrelado, um homem escolheu acreditar no impossível, e essa fé ecoou através do tempo, moldando o destino de uma nação e da humanidade. Mas essa história não é apenas sobre Abraão. Ela também é sobre nós. Quantas vezes olhamos para a vida e nos perguntamos se as promessas de Deus realmente se cumprem? Os dias passam, as situações parecem incertas, o silêncio de Deus se prolonga, e a dúvida começa a sussurrar. Abraão também sentiu esse silêncio. Também viu o tempo passar sem nenhuma evidência concreta. Mas ele escolheu confiar. E essa fé foi suficiente para Deus selar um pacto eterno. A promessa foi feita, e no tempo certo, foi cumprida. Séculos depois de sua linhagem, viria um descendente que traria uma nova aliança, não escrita em pedras, mas gravada nos corações. O pacto daquela noite não terminou com terras ou descendentes incontáveis. Ele apontou para algo muito maior, pois quando Deus faz uma promessa, ele não apenas fala, ele cumpre, e nenhuma esperança, nenhuma prova, nenhum deserto pode impedir aquilo que ele determinou. A pergunta é: você também escolheria confiar, mesmo sem ver? Se essa história tocou você, imagine quantas outras promessas de Deus ainda temos para descobrir. A fé de Abraão moldou o futuro de uma nação e pode transformar sua vida também. Então, se você quer aprender mais sobre os grandes mistérios da Bíblia e como eles continuam impactando o mundo até hoje, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que quando Deus promete, Ele cumpre. Nos vemos no próximo vídeo.